Salve, salve, nação brasileira Roleplay. Aqui é o Zé Trevisan, iniciando mais um Podmestre. E hoje eu falo com o queridíssimo Marcel Barto, cartunista, professor, músico e mais algumas funções aí. Ele só perde pro Bombril, né? Marcel, fala pra nós aí um pouquinho de você, de quando assim que você lembra que você começou a seus primeiros rabiscos, quando que você começou a ser esse ponto fora da curva aí. Salve, salve, pessoal do Podmestre, valeu Zé pelo convite. Bom, eu sou ilustrador, eu sou desenhista, trabalho com desenho, com ilustração desde 2008. Era aquela coisa, criança que sempre gostou de desenhar, criança que desenha. Nunca joguei bola, sempre fiquei desenhando. Então, sabia que alguma hora isso ia ser mais levado a sério, né? Fiz faculdade de História, mas sempre desenhando, sempre estudando paralelamente. Depois que eu terminei a faculdade, meu sotaque denuncia que eu sou do Rio, né? Eu fui para São Paulo, depois que eu fiz a faculdade, para tentar trabalhar e estudar mais desenho. E indo para São Paulo, fiquei morando em São Paulo, capital, uns 10 anos. E aí fiz curso de desenho, curso de quadrinho, curso de design gráfico. Comecei a dar aula de desenho, e aí fui ficando. Trabalhei com caricatura há muito tempo. Sempre era aquela coisa de desenhar os professores na escola, né? Aí virou trabalho isso, né? Comecei a fazer caricatura profissionalmente. Entendi. Em festas. Era um negócio que eu nem sabia que existia, né, na época. Eu sou do interior, né? Eu sou cidade pequena do Rio, né? Não sou da capital. Eu fui para São Paulo, foi uma descoberta, né? Foi um negócio assim, mundo, né? Ser remunerado pelo meu hobby, né? Não, e uma cidade gigantesca, né? Um negócio que para mim era muito diferente. Festa de formatura, festa de 15 anos, tem muito cartunista que fica lá. Hoje eu não sei se... Eu fui em várias. Também. E eu lembro de ter pago, o cara falou que embora, eu lembro de ter pago R$20 pro cara fazer uma caricatura. O cara já tinha ganho pra fazer o serviço, ainda ganhou mais paguei mais um cash ainda pro cara. Não fui só eu, viu? Muitas pessoas pagaram. Eu fazia muito, cara. Festa de aniversário, festa de empresa, assim, né? Casamento, muita coisa. Aí fui ficando em São Paulo, cara. Fui ficando. Dava aula de desenho, dava aula de quadrinhos, dava aula de ilustração. Mas ainda não tinha me dedicado a quadrinhos, propriamente dito, assim, né? Eu comecei a fazer quadrinhos em 2016. Aí foi uma coisa mesmo de um golpe de oportunidade, né? Assim, que rolou. Essa daqui? Essa foi a primeira. Eu jogava RPG, né? Sempre joguei RPG. Por coincidência, o meu amigo que fez esse gibi comigo era o camarada, o Gregório Mavian, que a gente estava jogando bastante nessa época. Ele mestrava. Insubstituível. É do Mavian, que é o autor, né? Que você ilustrou. Exato. Esse é a gente jogava muito storytelling, né? Jogo de terror e tal. Vampiro, lobisomem. Isso eu joguei antes, mas a gente jogava o storytelling com personagens humanos, né? Tipo, eram jogos de terror, assim, naquele cenário, só que jogos que a gente não necessariamente encarnava as criaturas, né? Entendi. A gente jogava com humanos mesmo. Humanos, nesse mundo estranho, né? E aí foi um pequeno conto, né? Era uma história curtinha. Ele fez o roteiro, a gente resolveu fazer e me inscrevi na Comic Con, né? Na CCXP. Na época, tinha começado a CCXP em 2014, se não me engano, a primeira. Eu não fui na primeira, aí eu fui visitar a segunda para ver como é que era. Para mim, o que mais me interessava realmente era participar da área dos artistas, né? Do beco dos artistas, digamos assim. Claro. Mais do que as outras atrações, assim, né? Tipo, pegar fila para autógrafo, para não sei o que, nunca me interessou muito, não. Aí eu botei uma regra na minha cabeça, assim, que eu só ia voltar na Comic Con trabalhando. E aí, como expositor, entendi. Exato. Aí eu, em 2016, consegui, né? E foi também uma descoberta, uma transformação, assim, porque tem um público muito legal, né? Tem muita gente. Eu vi que era possível
vender quadrinho para uma galera, né? E quadrinho de terror. Que era um negócio que eu até então não tinha conseguido trabalhar com terror. Sempre trabalhei com desenho, mas com coisas variadas. Eu fazia livro didático, ilustração para livro didático, fazia livro infantil. Mas terror era um negócio que eu jogava lá no RPG, lia os livros, via filme, mas eu nunca tinha conseguido trabalhar com algo nessa área. Entendi. E aí o quadrinho rolou. Eu falei, vou fazer quadrinho de terror então, que é um negócio que eu gosto, vou fazer um negócio, vamos ver se dá certo. E aí rolou. Aí de lá pra cá, virei um compulsivo maluco, né, que faz quadrinho atrás do outro. Então o Insubstituível é de 2016. Mas você já estava em Sorocaba nesse ano? Já estava em Sorocaba. Eu fiquei 10 anos em São Paulo, capital, e aí vim pra cá em 2014. E o Marvin então tá aqui também, não? Não, o Marvin é São Paulo. Ah, tá. Mas eu ainda... E voltava. Eu vim pra cá em 2014. Aquelas coisas, estava procurando imóvel, né, pra comprar. E aí, São Paulo muito caro. Na época, eu estava começando a conhecer Sorocaba e vi que era possível. É muito perto de São Paulo e custo de vida, pelo menos na época, assim, era bem mais convidativo, assim, né? E meu trabalho é em casa, né, basicamente. Então, não faz muita diferença. Se eu tô morando lá, eu tô morando aqui. Eu precisando ir para São Paulo daqui é muito tranquilo, né? Então, tem lugares em São Paulo que mais longe do que... é mais fácil você sair de Sorocaba para chegar do que sair de São Paulo para chegar em São Paulo. Sem dúvida. Eu sempre pensei isso também sobre São Paulo. Fui muitas vezes para lá a trabalho e cada vez que eu voltava eu agradecia de morar em Sorocaba, porque o trânsito ali é meio complexo. Aí foi isso, cara. Eu vim para cá e tô aqui já também completando 10 anos agora, né? Tá. Deixa eu perguntar para você. Então, beleza, você está aqui em Sorocaba fazendo quadrinhos de terror. E como é que você conheceu a Jussara e a Soraya? Então, poxa, eu vindo pra cá comecei a dar aulas, né, de desenho. Em alguma escola específica? Eu fiz várias coisas com o Sesc, faço até hoje, né? Dei alguns cursos no Sesc, curso de caricatura no Sesc, comecei a frequentar, assim. E rolou esse evento também lá, que é o Ilustradoria, que é esse evento que a gente faz todo mês lá no Sesc, já também desde que eu comecei a vir pra cá. Né? E dando aula de desenho em diferentes lugares, né? Na época da Jussara, eu estava dando aula particular, dando aula em casa, assim. Ela veio procurar professor de desenho, porque ela estava justamente, a Jussara e a Soraya são professoras aposentadas, que estavam se dedicando agora a fazer os livros infantis, né? Que elas sempre trabalharam com contação de história e resolveram se dedicar a isso. Sim, elas são contistas muito boas. Exato. E aí a Jussara veio me procurar por uma indicação de conhecida em comum para fazer aula de desenho. A Jussara foi minha aluna de desenho por um bom tempo. Ela foi muito bem, assim, estava desenhando super bem. Mas o desenho dela ia para um caminho mais realista, assim, né? Fazer retrato, fazer, sabe, ver foto e copiar foto. Uma copiadora. E ela tinha dificuldade com traço cartoon, né? Até que um belo dia ela veio me sondar, assim, e me perguntar se eu toparia, né? Fazer alguma coisa. Ela viu, já que eu já tinha feito livro infantil, não fazia só quadrinhos de terror, né? E aí foi muito legal, porque a gente é amigo, né? Então fizemos o primeiro livro, né? Foi o Clotilde. E a parceria começou foi lançado em 2020, né? Dentro da pandemia. E de lá pra cá a gente tá fazendo um atrás do outro. É um sucesso ímpar, até parabenizo no sentido de... Não porque o livro é único, não, mas lançar um livro. Que tradicionalmente você lança o livro, você chama na Nobel, na Saraiva, abre um stand, aquele dia o autor, o cartunista vão estar lá para dar autógrafos. Não, vai ser tudo online, nós vamos gravar vocês com uma câmera. E assim,
esse formato aqui do MesaCast, ele é novidade, porque as pessoas não faziam isso. Sim. Até tinha tecnologia para isso, já tinha webcam, já tinha internet boa para isso, mas não era normal isso. Então, e vocês lançam um livro. Esse livro, se não me engano, ganhou um prêmio aqui em Sorocaba, né? Acho que sim, foi o... Livro Revelação, alguma coisa assim. Elas falaram para mim que já vendeu mais de 10 mil unidades. Acho que já tá o Clotilde acho que está na 4ª reimpressão, se não me engano. Sério, os bichos do Brasil, eu até brinquei com ela, falei, vamos fazer o próximo. Eu falei, olha, se eu fazer do João de Barro, tem que ser João, porque se falar que o nome do João de Barro é outro nome, outro nome, vai ficar muito zoado, né? João de Barro, é o nome já do bichinho, né? Aí, mais brincadeiras à parte, é evidente que ela falou, vão ser alguns animais, ela não vai fazer 50, né? Se essa coleção vai ter um limite, né? A gente ainda não definiu exatamente, mas a gente está indo para o nosso 5º livro agora, né? A gente lançou o 4º livro. O 4º livro foi o Tobias, que foi lançado no começo do ano. Vamos começar a fazer o 5º. Ele é um tatu. Eu acho que a gente deve fazer 6 ou 8 livros nessa primeira coleção. Etapa, né? Essa coleção. E você participa do processo criativo até que ponto, você diria? Bastante, assim, mas assim, elas criam a história, né? Beleza, Tá. Elas criam a história, a Jussara faz junto com a Soraya, elas fazem também a gente chama de boneco do livro, né? Tentam estruturar o que elas querem, tudo que aconteça na história, né? A gente faz uma reunião e aí eu entro com as questões, assim, visuais, né? De como que aquelas cenas podem funcionar melhor ou pior em tantas páginas, né? Então, porque a gente tenta condensar aquela história, então, vamos ter tantas páginas ilustradas, tem coisa que às vezes tem que simplificar num desenho só, tem coisas que ao contrário a gente aumenta, né? Viram mais desenhos, determinadas cenas. Então eu entro muito nesse processo de ajudar elas a organizar visualmente o que acontece em cada página. A gente faz nessa reunião já um esboço muito rápido, muito tosco em cima do que a gente conversa ali. Entendi. Já para estruturar um pouco a composição das páginas, assim, uma ideia. E aí eu pego para fazer, né? Pego para fazer primeiro, faço os esboços coloridos, assim, para elas visualizarem melhor e a gente poder mostrar para a editora, né? Já define também um visual dos personagens assim mais finalizado para ver se é aquilo ali mesmo e tal. Aí tendo esse ok, aí eu pego para fazer para valer, né? Tá, entre elas ligarem para você e falar, olha, temos mais um livro, e você tirar a caneta do papel, quantas horas de trabalho isso dá para você? Assim, dessa reunião que a gente faz, porque assim, saber que tem um livro eu já sei a gente já sabe tá lançando já tá falando do próximo, né? Sim. Mas desde essa reunião, assim, sempre foi um trabalho bem intenso, assim, mais rápido. Eu tento resolver o mais rápido possível. Aí eu faço, sei lá, em 2 meses, algo assim. Um livro que nem o Tobias, 2 meses. Foi por aí, 2, 3 meses no máximo. E aquela, dentro do livro, você abre assim, tem o desenho do animalzinho e tem um desenho de fundo, que seria a selva ali atrás. Também ia ser o desenho, tudo, né? Tudo. Então decidir o que vai ser o fundo da cena e o bichinho da frente, 2 meses. Sim, por aí, cara. Mas assim, esse ano talvez demore um pouquinho mais, a gente vai começar mais cedo, porque eu tava também em dedicação praticamente só com isso, né? Esse ano, especificamente 2024, eu tô dando mais aulas, né? Tá. Então, o meu tempo de focar só no desenho tá menor, né? Então, eu tenho que... Entendi. Então, o lado do professor tá maior do que o lado do produtor. Mas foram oportunidades, assim, né? Porque tô dando aula de desenho. Mas aí começou a rolar a oportunidade de mais demanda de aula e tal, e tô aproveitando, né? E quando é assim, porque a minha experiência como escritor, embora não tão bem sucedida em número de vendas, ela atingiu as minhas expectativas pessoais. Eu queria ter um livro. Concretizar isso é isso, legal. então isso que eu ia falar, assim, a gente tem um sonho e a gente tem que exercitar o sonho, né? Então, eu contratei um ilustrador, mas eu fiz com ele um sistema em que eu passei o que eu precisava e ele mandou bem nas imagens. Não é isso que eu quero dizer, mas eu paguei por obra. Então, assim, eu quero 16 desenhos, ele pediu X reais para fazer cada desenho, fizemos um pacote, eu paguei em algumas vezes, porque também não ficou barato. Sim, claro.
E aí ele não tem royalties do meu livro. Uhum. No seu caso com elas, Com elas a gente combina uma porcentagem Ah, legal. pequena, menor do que a delas, né? Óbvio, porque a outra exato. tem. Mas elas se dedicam muito, né, nessas vendas do livro, elas fazem muita cotação. A pergunta foi porque assim, alguns Mas desenhistas trabalham por participação do mas essa parte de ilustração, ela normalmente não tem, né? É que nos livros infantis, a ilustração é muito forte, né? Ela é muito definidora do que é o livro. Eu acho que é mais da metade do processo ali é o desenho. Pois é, então... Porque assim, a criança olha pro desenho. Quem lê é a mãe. Ou o pai. Porque quando é um livro ilustrado, né? Um livro que tem algumas ilustrações, né? Ou é a capa, ou é sei lá, ilustrações de começo de capítulo, é uma coisa, né? Mas o livro infantil, a ilustração é uma coisa muito presente, né? Então a gente combinou isso, assim, de ter realmente uma participação, até pra gente poder se dedicar mais. Eu acho justo. Se eu vender 1 milhão de unidades, e você ganhar R$1 por unidade... E elas têm, poxa, a gente tem muitos planos, assim, né? Além dessa coleção, de fazer outras coleções em outros estilos também, outras coisas. Que as duas funcionam muito bem juntas, é excepcional. Até na entrevista, assim, eu perguntei se elas já tinham feito uma entrevista. Não sei o que, mas elas trocavam uma completa que a outra fala. Isso, como se fosse a mesma pessoa falando. Só que aqui, na Soraya, tinha uma pessoa um pouquinho mais, não vou falar tímida, mas um pouquinho mais aquele tom mais baixinho, mais sorridente. E na Jussara você tinha aquela voz imponente e um pouco mais séria. Então as duas se completam de uma maneira fantástica. E desse acervo, que você não trouxe tudo, eu sei, né? Mas do que você colocou aqui na mesa, não vou falar que foi a primeira e também não vou falar que foi a última, mas no meio dessa história, assim, qual dessas daqui é aquela que você falou assim, olha, a partir dessa eu me considerei apto a realmente fazer isso profissionalmente, é isso mesmo, eu sei fazer, não tenho medo de posso entrar em qualquer projeto que eu me garanto. Eu acho que é um processo isso, sim, né? Sim. É uma coisa assim... Quadrinhos, eu fui percebendo que no Brasil a gente tem uma variedade muito grande, né, de possibilidades, de estilos, de nichos específicos, né? Então, por exemplo, tem gente que se dedica a quadrinho de super-herói, por exemplo. Tem muito brasileiro trabalhando lá para fora. Muitos. Sim. E aí é isso, você se dedica a trabalhar para Marvel, DC, traço de super-herói e tal. Nunca foi a minha, nunca foi. Eu fui tentando chegar num traço que para mim é confortável e tal. Como a gente começou com esse mundo aí de terror, né? O Insubstituível gerou uma parceria minha com o Rodrigo Ramos, que é um amigo. E ele trabalha muito com terror, ele faz crítica de filmes de terror, é um cara que é envolvido nesse nicho. Entendi. Né? Mas nunca tinha escrito quadrinho. Né? Ele escreve alguns contos e tal. E aí a gente fez o Carniça, fez o Lama, fez o Canil, fez o Causos. São edições únicas ou elas têm sequências? São independentes, mas elas meio que a gente brinca que faz parte de um mesmo universo. A gente chama de Carniça Verso. Carniça Verso. Que na verdade a gente faz uma brincadeira aí que é sempre histórias de terror com folclore brasileiro. Então são pontos de vista, né, do nosso folclore, só que com a narrativa de terror. Né? Entendi. Então, o nosso folclore é muito... Tem muita coisa legal sendo feita, mas assim, por muito tempo ele foi encarado de um jeito muito leve, assim, né, com histórias mais infantis e tal, mas num sentido meio quase fofo, né? Algumas criaturas ali. E a gente, poxa, as histórias em si, elas são sinistras, elas são sombrias e tal, então... Você assistiu Cidade Invisível? Sim. Quando eu assisti, eu senti que o nosso folclore foi levado a sério. Ali eles fizeram um trabalho bem legal. Não vou falar nem pela escolha dos atores, porque eu sou suspeito para falar, né? Mas eu acho que os personagens nossos são perturbadores. Tem muita coisa sinistra, cara. E assim, acho que a gente tem que ter mais Cidades Invisíveis sendo feitas. Eu achei lamentável que pararam a série, mas
Mas acontece, é isso, Netflix é isso, mas tem que ter mais, né? A gente tem uma produção de filmes de terror bacana, independente também, Pô, tem Zé do quadrinhos. Caixão, puta de um precursor de histórias de terror Sim, aqui. O cara é sim. Tem uma lenda. de folclore, assim, tem o Rodrigo Aragão, que é um cara que faz uns filmes muito bacanas. E é isso, assim, terror é um nicho à parte, né? Você tem esse universo independente, assim, rolando muito. Eu tinha um problema com filme de terror. É. Quando eu era pequeno, a gente tinha medo de filme de terror, a verdade é essa. Depois de um certo momento, a gente percebeu que, infelizmente, os filmes de terror tinham um problema com maquiagem. Uhum, E aí a gente percebeu que eram defeitos especiais. Naquele Evil Dead, uhum, tem a sequência, são 3 filmes, depois teve uma série. uhum. Aquilo ali não é terror. É. Aquilo ali é trash, terror, comédia, sei lá. A gente chama às vezes de terrir, né? Terrir. Então, aí eu fui pra esse lado. É que assim, eu acho que o terror, ele não é só o monstro feio. Não. A questão soturna, aquela questão do suspense, né? Que o pessoal, suspense não é terror, mas suspense também pode ser terror. Eu acho que quando você consegue tornar um personagem que não é feio, que não é ameaçador e feio, eu acho que você também tem um quê de... Também pode ser isso. Sim, não, é muito amplo, né? Eu até teve um bate-papo agora, eu fui num evento com uma galera lá em Campinas, fim de semana passado. Eu vi a postagem. Foi legal, me chamaram para fazer um bate-papo sobre terror, né? Narrativa de terror em quadrinhos e tal. E foi bem legal. Eu tentei abordar justamente isso, assim, né? Terror é muito amplo, né? A questão tem alguns pontos de como você conta a história, né? Que trazem para essa questão do terror, mas essencialmente eu imagino que é o medo, né? Quer dizer, esse medo, essa apreensão, esse desconforto. Aí pode ser com um monstro, mas pode ser com uma pessoa que está vivendo com você na tua casa. Pode ser, né? Então, tem histórias de terror que podem ser dar a volta, né? E começa a ficar tão exagerado, tão caricato, né? Que vira o terrir, né? Que vira essa coisa, você vai pro nojo, né? Pro trash, pra coisas assim, mas que não é pra dar medo, é pra dar só um incômodo, às vezes um exagero de coisas, né? Mas essa alegoria toda pode estar tratando de um assunto mais sério, disfarçado de algo muito divertido. Entendi. Muito... E você acha que você foi para esse lado em alguma história sua, com terrir? Ou as suas são terror mesmo? Eu acho que os nossos do Carniça são terror, só que o traço é mais estilizado, né? Eu faço um traço um pouco caricato. Ele não chega a ficar engraçado, mas ele fica um pouco estranho. Mas você consegue, por exemplo, uma cena de laceração ou uma cena... Sim. Ela tem aquele tom de violência, ou a pessoa olha e fala, é isso. Não, eu acho que fica num quase ali. Canil, por exemplo, é um quadrinho bem violento, assim, mas como é estilizado, ele é um quadrinho de lobisomem, né? Uma história de lobisomem Esse nome de Canil... que se passa dentro de um presídio brasileiro. Então imagina um presídio brasileiro em que alguém descobre que é lobisomem lá dentro. Da hora, hein? Não vai dar bom, né? Então... Ou vai, né? Aí depende a gente você tá torcendo. vai para um caminho ali que, né, vira um massacre e tal. Mas assim, eu faço muito estilizado o traço, então você não fica numa coisa fotográfica, né? Mas pode incomodar, para algumas pessoas pode incomodar. E dentro desses livros seus aí, desses quadrinhos que tem essa pegada mesmo de terror, tem algum personagem que tem esse tom, digamos assim, misterioso, que ele não demonstra de fato o que ele é, que fica só no imaginário do leitor? Essas histórias, elas são um tiro curto, né? Elas são histórias de curta duração. Elas a gente não se prende tanto, né? Naquele personagem que vai se repetir em várias histórias. É uma história que não vai acontecer de novo. Justamente, são one shots, assim, né? Agora, a gente vai criando alguns pontos de conexão, né? Eu gosto muito dessa coisa de personagem, né? Mas a gente aqui, eu e o Rodrigo, a gente ainda não fez isso de pautar a história em cima do personagem, né? Entendi. Todo mundo é coadjuvante. São histórias episódicas, são mais episódicas. Entendi. Então a força aqui não está tanto na personalidade dos personagens, né? Tá mais na história mesmo, né? No mito ali que está rolando. Tá. Né? Com personagens, eu comecei a trabalhar com outros amigos roteiristas
Daí não são histórias de terror propriamente dito. Teve o Santo Sangue, que foi um quadrinho bem importante para mim. E foi um trabalho com o Laudo Ferreira, que é um grande quadrinista já. Bati Books, editora. Foi por uma editora. Agora esse quadrinho está na nossa mão de novo. Pô, esse aqui tem dedicatória. Porque essa é a minha edição, né? Que ele é a Sim, última sim. da tiragem, aí o Laudo fez a dedicatória para mim e eu fiz a dedicatória para ele. Meu desenhista, meu quadrinista, eu fiz isso com ele. Eu dei um livro pra ele com uma dedicatória e ele me devolveu um desenho que eu não tinha pedido pra ele. Ele falou, às vezes eu não pedi esse desenho, mas eu queria muito fazer Mas tal. tá aí. Essa história é mais calcada em personagem, né? Que aí é esse velho aí, que é um matador, que é o Vernio, é um personagem que o Laudo já desenhava, ele desenha e escreve, né? Normalmente. Mas ele já tinha feito algumas histórias com o Vernio, mas aí ele me convidou para desenhar essa história, que era um roteiro que ele tinha desse personagem, e a gente fez essa parceria que foi muito legal. Deu muito certo. Ó, tem uma cena sensual aqui, inclusive. Eu Tem. acho que é pra maiores de 16, hein? Tem. Mas o Laudo, a gente está fazendo agora uma outra história com esse mesmo personagem. Estou desenhando ela. E é o contrário dali, é uma história mais pautada pela personalidade do cara, que é o clichê do matador cansado, né? Aquele cara que é um jagunço, já velho. Dá pra ver aqui pelo traço. Eu não tô lendo, eu tô olhando o teu desenho aqui, né? E assim, dá pra perceber que tá num sertão, num lugar agreste. A gente faz esse mundo aí do Santo Sangue, é um Brasil estilizado, né? Brasil 2031 é um Brasil misturado. Você tem sertão, e aí você virou a esquina, você tá numa floresta, você virou a esquina, tem uma metrópole, uma cidade enorme. A gente tenta não definir exatamente nem onde, nem quando, né? Mas é um Brasil. É um Brasil, né? Com as suas características e suas questões ali. Mas é isso, é uma história com alguns elementos fantásticos e tal, mas não é uma história de terror, né? E foi uma experiência muito definidora para mim, assim, de traço, de ficar confortável nesse estilo. E depois veio uma outra parceria mais recente, que foi o João Verdura e o Diabo, que é com um outro amigo em comum, que é o Lilo Parra, que também não é uma história de terror, é uma história também nesse clima bem, que é Brasil, com elementos fantásticos e tal, e meio teatro, assim, e tem sido muito legal. Eu gosto muito desse universo também, não só terror, né? Mas ainda não é uma coleção, são independentes, são histórias independentes. Ainda não teve um segundo episódio, um segundo capítulo, porque a história não deixou ou porque não foi feito ainda? Eu e o Laudo estamos fazendo uma nova história que se chama O Alimento do Dragão. É uma outra história com o Vernio, com o Matador. Um álbum que a gente... o nome dele, rapaz. Vernio. A gente vai lançar Lembra em algum de velho, momento. lembra velho com verme, olha, tem várias possibilidades. Essa história a gente vai lançar em algum momento, ainda não está definido quando exatamente, mas estou produzindo ela, né? E mais daqui pro final da sua caminhada, você não só desenha, você também... Aqui tem o seguinte, aí tem as minhas experiências também começando a roteirizar, né? Certo. Que foram adaptações literárias. Aí aqui esses dois trabalhos são adaptando livros. E aí foi uma experiência que para mim foi muito importante, né? Porque eu sempre fiz parcerias com outros amigos, né? Que escrevem, e aqui eu tive que tentar resolver o roteiro sozinho. Por exemplo, nesse Noite da Taverna, que é do Álvares de Azevedo, era um livro. É um livro do Álvares de Azevedo, do século XIX. E aí você adaptou o livro. Aí é uma adaptação para quadrinhos do livro. E como é que funciona esse processo? Você tem que pedir autorização para alguém? Esse livro, século XIX, ele está em domínio público, né? E aí é uma adaptação encomendada pela editora para ensino médio, né? Quer dizer, é um livro que cai em vestibular, volta e meia e tal. Então esse realmente é um livro pedagógico. Ele é um livro importante para literatura de terror, né? Do romantismo. Cara. Aí é uma edição que tem algum material pedagógico no final, tem perguntas e tudo mais, tem complemento. E é uma adaptação mirando o ensino médio, né? É um livro com uma linguagem complicada, uma linguagem pesada, é um livro que tem temas pesados.
o Noite na Taverna. Para quem não leu, basicamente é um livro que conta 5 histórias, né? São amigos bêbados numa taverna, conversando. Já gostei. E eles vão contando histórias. Cada um vai contando uma história pior do que a outra. Quase como uma competição de quem conta a história mais sinistra. Se fosse uma aventura RPG, já estava na metade da aventura. É bem por aí. Só que assim, as histórias do ponto de vista deles são histórias de romances, né? Só que, na verdade, são histórias sempre de crimes, né? São histórias terríveis, sempre trágicas. Pelo tom que você mudou aqui na cor, já dá pra ver que é soturno. E aí cada conto eu faço num acabamento diferente, porque muda o narrador, né? Então muda a personalidade do que Muda tá o sendo... narrador e tal. Foi uma experiência muito importante pra mim, assim, sabe? Fazer esse trabalho, foi um trabalho muito, muito bom. Ainda curioso nisso aqui, me permita perguntar, quando você faz esse serviço, porque ele é um livro de domínio público, né? Sim, Você é obrigado a dizer que o livro é do Álvares de Azevedo, né? claro. Mas eles não ganham nada com isso, né? A família... Esse já tá está em domínio já público. está em domínio público. Parece que depois que ele falece, são 70 anos. Acho que no Brasil, acho que são 80. se não me engano. Mas assim, você não faria sem colocar o nome de quem foi, né? Não, claro. Eu Até não. porque a proposta Então, mas eu achei fantástica a ideia. Por que não pegar um livro... Eu lembro de ter lido alguns livros do Machado de Assis, e são livros... Nossa, aquela descrição da escada, 6 folhas, eu sou disléxico, cara. Por coincidência, esse outro aqui é um conto do Machado. O Vida Eterna. É um conto do Machado, bem curtinho, um conto de começo de carreira do Machado, que aí é adaptação para virar um gibizinho, né? É um gibi de terror. É porque o Machado de Assis, ele era muito descritivo. E Cara, o Álvares é pior ainda então, nesse mas sentido. escrever, então é isso que eu falo assim, quando você desenha, você bate o olho na cena, a imagem vale mais do que 1000 palavras. Né? Essa frase já não é nova. Então você conseguiu trazer uma imagem que estava descrita. Então foi, na verdade, é o seguinte: quem está vendo a cena está vendo a sua interpretação da imagem. O que eu acho que é interessante aí é assim, tanto no Noite na Taverna, porque assim, eu fui muito fiel ao vocabulário deles, né? Perfeito. Mas é isso, você está traduzindo em imagens algumas coisas, né? E aí você também gera alguns momentos de novas interpretações, porque a imagem está te mostrando uma coisa e o texto está te falando alguma outra coisa. E existe uma interpretação que fica nesse meio do caminho. Qual é a relação desse texto com essa imagem? É fantástico, eu entendi. Eu acho assim, é um trabalho difícil. É legal. Você tem que respeitar a obra de uma pessoa que não está nem aqui para dar palpite. Diferente da história que ela fala assim: olha, eu não gostei da cara do Tatu Mute. Aqui ele está há muito tempo já se foi, né? E você tem que respeitar a obra dele e ela, ao mesmo tempo, ela tem que ter a sua cara, porque afinal de contas é você que desenhou. É isso, que eu viver um trabalho autoral, né? Porque na verdade é realmente uma interpretação minha em cima disso. Perfeito. E o que eu tenho feito agora, né, além de continuar produzindo meus quadrinhos, Claro. é também estar enveredando nessa questão da edição de quadrinhos, né? A edição no sentido de eu estou criando um selo para quadrinhos de terror dentro da editora Ultimato do Bacon, o B Editora, que é uma editora lá de... Esse nome é ótimo, né? Adoro esse nome. Ultimato do Bacon é ótimo. É uma galera lá do Sul, né? Eles têm um sócio que é de Curitiba e outro que é do Rio, que é a UB Editora. Eles fazem um trabalho muito legal, o Vida Eterna saiu pela UB também. Não dá pra ver na câmera, mas ele tem uma textura de bacon dentro do UB aqui. Sensacional. Essa aqui também foi pela UB, né? O Vida Eterna. E assim, eles fazem gibi brasileiro, gibi para quem quer ler gibi fechado, sabe? História fechada, sem a preocupação de Nesse daqui, colecionismo. na Ilha dos Condenados, você é capista, né? Eu sou o capista e sou o editor. o editor. O que o editor faz aí nesse selo, né? Eu idealizei o selo, eu sei o que eu quero que esse selo tenha de histórias e eu estou escolhendo os autores. Eu escolho os autores e eu proponho as parcerias. Então, eu convido os autores, vamos trabalhar junto? Eu gosto muito do seu roteiro, eu gosto muito do seu desenho. Vocês já fizeram histórias de terror? Não. Então, vamos fazer? É meio isso.
Então eu estou propondo parcerias com gente que é muito boa, mas que não é tão necessariamente conectado com o universo do terror. Então eu quero Entendi. trazer gente diferente, fazendo quadrinhos diferentes. E o foco ali são histórias que a gente chama mais de terror psicológico, digamos assim. Ampliar esse conceito de terror para além dos monstros. Aproveitar e fazer uma pergunta para ele. Ah. O que você acha de ultimamente, por essa influência dos animes, mangá, tá tendo muita procura? Às vezes pedem para você fazer um traço mais oriental, vamos dizer assim, ou não? Eu não tenho, né, esse traço. Minha influência do mangá é muito mais só na questão da narrativa do que no traço. Mas a Lígia, por exemplo, que desenha o Ilha dos Condenados, o traço dela é bem nessa vibe, né, do mangá. E eu vejo que, assim, mangá foi uma explosão no Brasil, né? Não, todo mundo tá puxando para esse lado. É uma explosão, tanto dos anos 90 teve uma explosão inicial, né, e novas, né? Muita publicação de mangá, e eu acho que muita gente teve essa influência no traço, né? A gente tem muita gente que tem um traço muito bom com as influências do mangá. Mas é isso, cara, o Brasil é muito grande e tem uma variedade muito, muito enorme de estilos, né? E eu acho isso é o que é mais legal. A gente não tem uma coisa tipo, os Estados Unidos tem ali o quadrinho super-herói, aquela produção industrial e tal, e um mercado independente, né, um pouquinho diferente. Mas aí no Japão você tem essa produção industrial também de quadrinho, enorme, né? Tem quadrinho de tudo que é coisa, quadrinho de todo jeito. Aqui, cara, a gente tem uma produção muito grande. O que a gente não tem, em comparação a eles, é essa estrutura industrial, né? É o que falta para essa indústria cultural, né? Essa indústria, a produção industrial de quadrinho, que a gente tem mais perto aqui é Maurício de Souza, né? Que ali sim tem uma produção industrial, mas é isso, ali tem um estilo, né? E o Brasil tem muito mais outros estilos além desse. E a gente poderia aproveitar, porque como busca, muita gente busca, mas pega sempre de fora, e poderia aproveitar o de bom que tem aqui dentro, né? Mas o Brasil, ele acho que na parte cultural, artística, ele sempre foi essa busca por se alimentar do que vem de fora e... Uma ingratidão com o produtor interno. Não, sim, um pouco, mas eu acho que a gente que produz, a gente se alimenta do que está lá de fora e vomita a nossa própria arte, né? Então, o tropicalismo, essa coisa assim, eu acho que está aí no nosso, desde sempre, né? A Semana de Arte Moderna está aí desde sempre, a gente se alimenta do que vem de fora. O que acontece é que realmente existe essa ingratidão em diversas áreas, assim, mas eu não uso tanto essa palavra. É porque basicamente o Brasil gosta de gente que é famosa, né? Como é que você fica famoso se você é anônimo? Pois é, então Vira uma contradição, um degrau vira no mercado que falta, né? Vira uma contradição em si, né? Então, basicamente sim, se você de repente publica alguma coisa lá fora, sua, aí as pessoas, você publicou lá fora, que legal, tal, aí... Mas eu acho, cara, a gente tem que seguir trabalhando, né? Vai fazendo. O nosso nós Tá chorando. Nós temos isso aqui nasceu de uma mesa de RPG, né? Sim. Então nós temos um universo nosso, né? Já está sendo desenvolvido, acho que desde março do ano passado. Todo mundo aqui na casa dos 30 e muitos, quase 40. Alguns com mais de 40 e não quer falar a verdade, né? Mas tudo bem. E cada um trouxe um pouco nessa coxa de retalhos e a gente está desenvolvendo um livro. O Ronaldo, que é um parceiro nosso aqui também, ele falou, depois que o livro estiver pronto, eu vou traduzi-lo para inglês e vamos lançar lá fora também. Sim. Aí eu falei, por que não? Claro. Se eu puder traduzir ele para japonês, para mandarim, para francês, por que não? Porque assim, o público existe. Sim. O público existe, só que ele ainda não foi contatado, né? Ele ainda não esbarrou no material, né? Então, assim, aqui você falou do Maurício de Souza, eu me lembro, quando eu comecei a jogar, tinha aquela revista Dragão Brasil. Sim. A Dragão Brasil, quem fazia o desenho, a diagramação, quase tudo era o Marcelo Cassaro. Sim. E ele trabalhou com o Maurício de Souza. Tem uma animação do Maurício de Souza, que aí é uma animação, não é um quadrinho, que ele fez com os Trapalhões, o Rápido Comenta. Sim.
talvez seja uma das animações mais legais que eu tenho assistido na minha vida. Eu tinha fita e tudo mais. E no final até aparecia o nome dele lá, editor, produtor, aparecia o nome dele. Eu falei, o nome desse cara, por que esse cara tá aí? E ele é da revista. E ele trouxe um traço que é híbrido entre a HQ dos Estados Unidos com o traço anime, através do André Vazos, que era um traço que não era realista porque dragão não existe, né? Mas era um traço que atendia, por exemplo, a minha necessidade do que eu queria ver numa história em quadrinho, numa revista. E aí você acaba ficando viciado naquele mesmo formato. E aí quando você vê pessoas variantes, você fala, mas não é daquele cara. A gente acaba fazendo isso de maneira errada. Porque, assim, não é porque o seu traço ele tem um estilo, eu não sei nem dizer, esse traço, se ele tem um nome, é um tipo de estilo, então eu vou dizer que é a assinatura Bartolo, tá ok? Então esse traço Bartolo de ser aqui, não é o traço do André Vazos, e também não é o traço da Lídia. Quando eu abri aqui o quadrinho, eu vi que ela é bem cara de quadrinho, anime mesmo, deu pra ver, eu até vi aqui e falei, nossa, lembrou um pouco do One Punch Man. Olhei assim no quadrinho, já deu uma... Porque assim, o mangá, geralmente a capa é colorida e dentro do mangá é tudo preto e branco. Sim. Né? E já na HQ, da Marvel e da DC, é tudo colorido. Né? Não tem um meio termo da história. Porque não eles pode ter têm menos essa... cor, mais cor, são coisas totalmente distintas. O mangá também se lê de trás pra frente. Juro que eu não me adaptei com isso. Eu li os mangás do Cavaleiro do Zodíaco, né? Antes de sair o desenho, eu li todos os mangás, um amigo meu colecionava. Confesso que foi muito difícil ler de trás para frente, e depois tudo preto e branco, era uma confusão. Como eu falei para você, eu sou dislexo. E para mim ler, o texto tem que estar num formato mais fácil, vamos falar assim, não o tamanho do texto, mas a disposição dele. Tem uma letra na Amazon, quando você usa o Kindle, que é uma letra chamada disléxica. Foi uma letra pensada para quem tem essa dificuldade. E assim, para mim é muito mais fácil ler nela. Eu falei, nossa, por que não inventaram isso antes? Né? Então a gente tem que suprir essas micro necessidades. E então, então na sua atual, no ponto atual da sua jornada aí como desenhista, você prefere desenhista ou cartunista? Pode falar, quadrinista. Quadrinista te representa melhor? Fica mais amplo. Tá, então nessa sua jornada como quadrinista hoje, você tem desenhos independentes, adaptações literárias, clientes já fidelizadas que gostam do seu traço, e você também abrange outras pessoas dirigindo elas no sentido do que você quer no selo literário. E você ainda dá aulas de desenho, tem uma banda, e pelo que eu vi aqui na dedicatória, você tem uma musa inspiradora aqui, né? Acho que foi nesse aqui que eu vi o nome da sua... A Luciana, não sei se foi a... Tem num desses aqui tem o nome dela. Sim. Então você tem tempo para tudo isso. A gente tá precisando de mais tempo. É isso que eu ia falar, mas você não é Unibanco, você não tem 30 horas. Não. Você dorme? Pouco. Pouco. Mas é isso, cara. A gente vai, às vezes, acumulando funções, vai fazendo mais coisa do que... E tem alguma coisa dentro dessa jornada literária sua que você ainda quer fazer e que ainda não chegou o momento? Sim. O lance de ser editor tem um pouco a ver com isso, né? Porque, eu sei que eu não vou dar conta de fazer todos os quadrinhos que eu quero em vida. Então, se eu, como editor, conseguir ajudar a gerar mais quadrinhos com outros autores fazendo e tal, pra mim é muito legal. Eu tô, de alguma maneira, ajudando isso. Entendi. Mas eu tenho muitos projetos, cara. Eu tenho coisas que eu tô adiando aí há já alguns anos, mas que a gente vai fazendo quando não E animações? Você tem uma predileção para isso? Você gostaria de fazer isso? Eu gostaria, sim. Eu já fiz storyboards para animação. Tem um animador aqui de Sorocaba que é fantástico, que é o Daniel Brusson. É de Sorocaba? É, de Sorocaba. Ele participou de um curto agora que estava nos indicados ao Oscar. Aí foi gostoso. Seria muito legal se eu conseguisse falar com ele, hein? Sim. A gente aqui, Passa o contato dele. Indica que é legal. Ele é fantástico, muito bom. Teve um curta-metragem de animação dele, foi durante a pandemia também, que é o Pária. E eu fiz o storyboard. Foi muito legal, uma experiência muito legal trabalhar com ele, trabalhar com esse curta. E eu quero fazer mais. Assim, já fiz storyboard para
publicidade, coisa assim, né? E você tá bem, assim, inteirado dentro do mercado de animações? Porque eu fiquei sabendo Pô, que muito das produções desses animes, eles não são nem feitos no Japão, é tudo na Coreia. assim, cara, É verdade eu isso? acho que sim. Eu sei que os grandes estúdios de animação são todos pra lá, né? É que, Inclusive por as exemplo, animações americanas, assim, sei lá, 90% é feito China, aqui no Coreia. Brasil você tem, por exemplo, Maurício de Souza tem as animações dele. Sim, Eu gosto muito desse Trapalhões feito. sim. De longe, se eu puder, eu não ganho dinheiro pra falar desse filme. Se eu ganhasse dinheiro pra falar desse Sim, filme, eu você tava tem a rico. memória afetiva aí. Era um bruxo. Não, é porque tem todo um contexto. Tem o bruxo, era o cometa de Halley, tinha os 4 ainda vivos. É o traço do Maurício de Souza. Eu O lembro. Maurício de Souza aparece e ele fala: ó, tem um bruxo que eu desenho. Ele desenha, joga, o papel pega fogo. É um negócio sensacional. Olha, Porque o Maurício de Souza é uma figura folclórica já. O cara é muito legal. Ele não tem nada pra desabonar dele, entendeu? Ele fez um negócio muito bacana e eu acho que todo mundo. Tinha um senhorzinho que passava na rua de casa, o seu Maravilha. Ele trocava 2 gibis velhos por um gibi novo. uhum. Eu li muito gibi por conta de R$1, 2 que a gente tinha Sim. ali que minha mãe arranjava pra gente comprar o gibi dele. Na época do Então o gibi foi entrou- muito acessível. Sim. E eu gostava, minha mãe falava assim, ó, não compre muito gibi do Chico Bento e do Cebolinha porque eles falam errado. Mas eu gostava justamente do Chico Justamente por Bento. isso, né? Pô, o Chico Bento tinha uma história fantástica, com onça. Assim. Sim, Chico Bento é legal. Chega uma parte aqui, que é a parte triste porque tá acabando, mas é a parte que eu mais gosto, porque é a parte que eu faço o rola dado, rola dano, e a gente fica sabendo algumas coisas sobre você que nem você sabia. É Beleza. uma reflexão, Vamos lá. né? Então eu vou fazer algumas perguntinhas e você tenta responder assim, de bate pronto, o mais rápido que você puder pra gente ter essa... E eu vou tentar não perguntar nada também, porque eu fico muito curioso com as respostas, né? Beleza. Pra ele ser o mais dinâmico possível, tá? Tá. Então vamos lá. Um livro. História Sem Fim. É um livro que foi muito importante para mim. Assim, eu li criança, foi lido para mim criança, depois eu li criança, depois eu li adolescente, depois eu li adulto, já 2 vezes. E os filmes você assistiu? O primeiro filme eu acho muito bom. Né? O primeiro filme eu acho um filme muito bom, foi muito importante, criança. Eu falei e que eu tal. não queria falar, mas eu vou ter que falar. Esse filme mudou o jeito que eu penso sobre como as coisas funcionam. Uns 50% do que eu concebi como vilão do meu universo de RPG tem a ver com a história sem fim. Esse filme, aquela cena do cavalo, ela é uma Foi cena... destruidora, né? Eu lembro que a gente adiantava ela no VHS porque ela era muito triste. Né? Então, assim, Esse filme é muito bonito, mas é isso, assim, Tô arrepiado, só o de filme falar. ele é uma produção, eu acho muito bonita, mas ele vai até metade do livro. não, eu entendo que o filme nunca vai abordar tudo do livro. Não, é porque é interessante que ele vai até metade, porque justamente o livro, o menino, o Bastian, O Bastian, né, ele dá o nome Imperatriz, né? Imperatriz Menina. Aí a fantasia começa a ser reconstruída. E ele entra em fantasia. Ele entra em fantasia para ser o reconstrutor de fantasia. Sim, no segundo filme tem essa... Por exemplo, aí o segundo filme ele é mal feito, ele é ruim. Ah, Então ele pega a história do livro e faz mal feito. é que como eu assisti primeiro o segundo filme, é porque... Você tem a memória afetiva aí. Exato. De novo. A Shaída, a Imperatriz lá, aquele castelo da mão, são coisas assim... Ficou na tua memória. Isso, mas o primeiro filme, mas apesar de que no primeiro filme eles colocam aquele lobo preto, De morte. isso, e ele, na verdade, não é ele é um servo do vilão, o vilão ele não existe. Nada é mais complexo. Exato, então é isso que me fez pensar no que é um vilão para uma mesa de RPG. Aham. Tá? Isso fica com um outro Outro- momento. Mas vamos lá, a história sem fim. Só de supetão não, o livro, a história sem Paco, fim, acho que é. não, eu gostaria que alguém conseguisse falar um livro melhor do que esse, mas para mim realmente ele faz todo Se sentido. não lê o livro, leia, porque você tem a memória dos filmes assim, leia o livro que. Então vamos lá, um filme, desenho ou série? Filme. Ou, né? Ou. Eu vou falar um dos melhores filmes de terror, já que a gente falou bastante de terror. Filme de terror pra mim que eu acho os melhores que eu vejo, sempre que eu posso rever, eu revejo, é A Mosca, do Cronenberg. Primeiro, Primeiro. que é com o cara que faz o Jurassic Park, né? Exato.
Esse filme Sensacional aquele filme. Esse filme, cara, eu De revi... novo, eu assisti o 2 primeiro, conta de idade, mas eu assisti o 1 também. Cara, a Mosca é um exemplo de filme perfeito de terror, assim, porque ele não desperdiça um minuto. O filme tem, sei lá, 1h30 e ele consegue contar aquela história de um jeito sem desperdiçar nada. Entendi. Um vilão. Um vilão. Fazer um vilão de quadrinho, de super-herói. Então, um vilão do Batman, que não é o Coringa. Um vilão que eu acho que é muito bom, que é o Ra's al Ghul, vilão do Batman. Eu acho um vilão muito bem construído, assim, dos anos 70, né? E ele tem aquela coisa toda de ter um propósito, entre aspas, nobre, mas os métodos dele sempre são Inescrupulosos. inescrupulosos. O fato dele ter uma vida prolongada faz com que a percepção dele do que é bom e do que é ruim. Exato. É um personagem muito interessante, assim. Ele tem uma relação com o Batman que é interessante. Às vezes Ele chama de detetive. ele quer que o Batman seja o herdeiro dele, né? E tal. Tem um negócio muito... Eu acho um personagem muito bem... Eu gosto do Ra's al Ghul bastante. Eu não vou dizer que ele é o vilão icônico é o Coringa, mas eu acho que ele é o vilão mais problemático que o Batman tem, porque ele tem tempo e recurso. Eu acho assim, o Coringa, claro, o Coringa é icônico, tudo, claro que eu adoro, mas a gente escolher um, assim, eu acho que o Ra's é um personagem diferente. Ele representa. Um herói. Herói. Talvez seja empolgação, ou esteja iludido aí pelo James Gunn, tá começando a ter a oportunidade de fazer filme novo do Superman, né, do Super-Homem. Ontem divulgou aí a imagem lá do símbolo e tal. Eu tô iludido, eu acho que vai ser bom. Então, Superman, eu acho que ele sintetiza, né? É o herói, super-herói, quando é bem escrito, ele é um personagem difícil de... O Quentin Tarantino também acha isso, né? No Kill Bill, no volume 2, ele faz aquela discussão sobre isso, aquele discurso final lá do personagem do David Carradine, que eu não vou lembrar o nome. É o Bill, né? E antes dele tomar o soco das 5 pontas, ele fala, não, o Superman é isso, aquele outro. Nós aqui é covarde. Acho que o Superman sintetiza bem, né? Se você vai fazer qualquer super-herói, não tem como não ser influenciado pelo Superman. Tem alguma fração dele, né? Ele sintetiza. Uma história que você não gosta. História que eu não gosto. Vou continuar no Superman, então. Eu acho que o Superman ele foi muito judiado, assim, tem mal cuidado, tem muita história ruim. E cara, especialmente pra mim nos anos 90, assim, a tal da morte do Superman, né? Criaram, né, o Apocalipse lá e tal. Foi uma história mal cuidada, assim, ela é ruim. E hoje tem uma nostalgia dos anos 90 que a gente começa a achar que tudo era bom. E não era bom não, gente, era ruim. Ou nos anos 80. Nostalgia, o que era ruim continua ruim. Você tá com saudade, é diferente. Então a morte do Superman eu acho ruim. Eu lembro que o quadrinho desse Superman aí, até um jogo no Super Nintendo que eu joguei. O Superman era cabeludo, ele tinha mullet, tipo chitãozinho chororó. Aí eu falei assim, mano, isso não é o Superman não tem esse cabelo descuidado. Tinha esse joguinho, o joguinho era legal, mas pô, a história era ruim. Tranquilo. Tá. E uma história que você acha que foi mal aproveitada? Mal aproveitada? Mal contada, mal aproveitada. Tá, eu acho que é um filme então. Tem um filme que é o Prometheus. O Prometheus é aquele que tem a ver com o universo do Ridley Scott, né? Do Alien e também do Blade Runner. Isso. Tá. Acho que o Prometheus, cara, ele... Prometheus muito, não entregou nada. É a piadinha básica. Ele virou forte já. Prometeu e não cumpriu. Mas é isso, assim, cara, ele... Na minha cabeça esse filme poderia ser incrível, mas ele não foi. Simples assim. Tá. Ele faz escolhas estranhas, ele vai para caminhos errados. Tem um bom elenco, tem efeitos especiais incríveis, legais. Tem atores ótimos, tem um diretor ótimo, mas que a coisa não dá certo, cara. Não é bom, porque ele faz escolhas ruins na história. A história, ela era para ser uma coisa e vai para outra, né? Entendi. É ruim. Antes de eu finalizar, eu só queria falar um negócio para você sobre isso. Eu gosto quando as pessoas falam a história não foi. Como você jogava RPG, joga ainda, espero, né? Lembre-se que quando o mestre prepara uma aventura, o jogador pode decidir que hoje é o dia dele montar um pônei, depois de tomar uma cerveja. Né? Então a história nem sempre vai tomar o rumo que ele quer. Quando eu vejo um filme que teve um problema,
que a história prometeu e não cumpriu, eu fico pensando isso. Será que naquele momento os personagens jogadores decidiram que não queriam estar na nave e que eles queriam estar tomando uma cerveja? Então eu gosto de pensar assim, porque não é possível o filme ser... Quando você tem uma pessoa só decidindo, o filme foi ruim, porque a pessoa decidiu tudo errado. Quando é na mesa, a culpa não é do mestre se a história foi ruim, porque tem os jogadores. Afinal de contas, o jogador decide o que vai fazer, o mestre só narra a sequência. Mas você até pode tentar dar umas impositivas, né? Mas não é sempre que ele consegue. Pessoal, hoje eu falei com o Marcel, ele trouxe aqui esse acervo fantástico. Marcel, eu queria que você se despedisse da nossa audiência, dizendo para eles onde achar você nas redes sociais, onde que eles podem conhecer um pouco mais do seu trabalho, e se você quiser divulgar alguma agenda de algum evento ou de alguma das suas muitas bandas, alguma agenda que você acha importante, fique à disposição. Valeu. A audiência está aqui representada pela nossa câmera 2. Valeu, Zé. Não, queria agradecer, né? Espero que tenham gostado desse papo aí sobre quadrinho. Quem quiser me conhecer mais e tal, colocando meu nome no Google, Marcel Bartolo, você vai chegar no meu site, marcelbartolo.com. As redes sociais é só inverter, colocar Bartolo Marcel. Então tem o Instagram, Twitter, tudo mais. Convido a conhecerem também um outro Instagram que é o Encontro Ilustra, que é justamente de um evento que eu organizo aqui no Sesc, né? O Zé esteve lá também no evento que a gente faz anualmente, mas a gente tem um evento mensal que acontece então toda última quinta-feira do mês. Então a partir agora do mês de março, né, a gente vai voltar a ter na programação do Sesc, está sempre lá também. E é isso, Encontro Ilustra. E, cara, obrigado pelo espaço, né? Eu acho que, por enquanto, de agenda é esse. Vai ter esse evento. E quando tiver coisa da banda, eu mando pra você. Por favor, do Black Sabbath, do Rock Nacional, eu vou passar, tá? Mas do Black Sabbath... Te mando. O Rock Nacional, o Evandro vai. O Evandro gosta do Rock Nacional. Tranquilo, eu mando pra vocês. Valeu. Pô, valeu. Valeu pelo convite, valeu pelo pessoal que assistiu aí. Tamo junto.